muito conhecida, muito interessante, e que nos traz lições maravilhosas. Todos nós conhecemos a história de Daniel, a história dos 4 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que esses jovens foram levados para a Babilônia. A Bíblia fala que mesmo aqueles jovens, estando em uma terra que não era a terra deles, em um lugar que não era o lugar deles, a Bíblia vai dizer que eles permaneceram fiéis a Deus. Aqui nós aprendemos uma primeira lição aqui nessa noite, que para nós ser fiel a Deus, não depende do lugar, não depende do trabalho, não depende da família. Para nós ser fiel a Deus, somente depende do nosso compromisso com Deus. A Bíblia fala que eles foram fiéis, e por eles ser fiéis, a Bíblia fala que Deus honrou eles. Se você olhar em Daniel capítulo 1 em diante, você vai ver que não se achou dentro da Babilônia jovens como eles, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, com tanto conhecimento e com tanta qualificação como aqueles jovens. A Bíblia fala que eles começaram a marcar a história naqueles reinados. A Bíblia fala que aqui no capítulo 6 há um rei chamado Dario, e esse Dario sentiu no seu coração de levantar, se você olhar, alguns satápratas e 3 presidentes. Para quê? Para que ele não viesse sofrer dano no seu reinado. O reinado de Dario era um reinado muito grande, e ele sabia que sozinho ele não poderia de forma nenhuma cuidar de tudo, estar a par de tudo, controlar tudo. Era muita cidade, muitos lugares. Então no seu coração ele quer levantar homens qualificados e 3 presidentes. Para quê? Para que viesse a proteger o seu reino, talvez do inimigo, talvez de algum ataque. Quando eu olhei esse versículo aqui, eu vejo algo lindo aqui através desta palavra. Eu vejo que Deus nos dá cargo, porque Deus, Ele quer que nós protejemos aqueles que estão sobre a nossa frente. Quando Deus, Ele te levanta, quando Deus, Ele te exalta, quando Deus te coloca em alguma posição dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, ou dentro de um trabalho, Deus te dá uma posição de honra. Deus quer o quê? Deus quer que você seja aquele que vai proteger aquele que está na frente. E eu vejo aqui pela palavra que muitas das vezes, muitas pessoas acaba Deus não lhe honrando, Deus não lhe dando cargo, Deus não lhe abençoando, porque no lugar dele proteger, ele acaba ele mesmo fazendo dano àquele que está na frente. Se você olhar biblicamente, quando os diáconos foram levantados no capítulo 6 de Atos e no versículo em diante, o propósito dos diáconos era o quê? Era proteger os apóstolos, através do trabalho que eles iam fazer, através daquilo que eles iam servir. Eles iam proteger que as pessoas viessem de alguma forma a murmurar contra os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, diante de tanto trabalho, eles não tinham condição de cuidar das viúvas, dos gentios, dos órfãos. Então a Bíblia fala que eles eram levantados para quê? Para fazer essa função, para fazer essa parte. Para quê? Para que os apóstolos viessem a estar protegidos. E aqui eu aprendo algo maravilhoso, que muitas das vezes muitos acaba, quando é colocado muitas das vezes em uma empresa, em um trabalho,
no lugar dele proteger a liderança, ele mesmo acaba colocando o povo contra a liderança. E escute algo, quando eu olho aqui na Bíblia, eu aprendo algo maravilhoso. Eu aprendo que quem fez isso lá no céu foi Lucifer. Deus confiou em ele, Deus acreditou nele e falou: tu vai ser o que eu confio. Se você olhar tanto em Isaías como em Ezequiel, você vai ver que Deus lhe deu poder. Ele pisava sobre pedras preciosas. Só que a Bíblia fala que o seu coração se exaltou. E ele disse: vou subir acima do trono de Deus, vou ser maior do que Deus. Quando ele tomou essa atitude, Deus falou: tu vai descer no mais profundo do inferno. Por quê? Porque Deus diz: porque a glória e a honra pertencem somente a mim. Levante as suas mãos. Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: Deus vai confiar algo grande a vocês. Deus vai te dar posição grande lá dentro daquela empresa. Deus vai confiar cargo grande lá dentro daquela igreja. Deus vai confiar algo em você. Mas Deus fala: estou te levantando, é para aquela pessoa não sofrer dano. Estou te levantando, é para você ser um protetor, para você ser um advogado, para você ser um defensor. E quando o inimigo se levantar, você já está com a espada na mão para pelejar por aquilo que Deus te colocou. Vamos ver se tem alguém aqui assim que ele crê. Levanta a mão e dá glórias para ele. Você vai ver que ele queria para quê? Levantar homens e mulheres de confiança para lhe proteger. E a Bíblia diz que uma era Daniel. Por quê? Porque a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Se você olhar aqui, nós vamos ver que Deus é aquele que honra e abençoa aqueles que são fiéis. Porque muitas pessoas talvez não são honradas porque não têm um espírito excelente. Quais são as características de um espírito excelente? Primeiro, falar a verdade. Eu falei isso aqui sobre domingo. E uma pessoa que tem um espírito excelente, ele sempre vai falar a verdade. Ele sempre vai dizer aquilo que está certo. Se você olhar uma pessoa que sempre lhe fala a verdade, ele vai ter confiança sobre aquela pessoa. Uma pessoa que sempre fala a verdade para o seu patrão, sempre fala a verdade para aquele que está na frente, isso vai trazer confiança sobre a vida dele. Uma pessoa, outra característica de uma pessoa que tem um espírito excelente, ele é honesto. Em tudo ele é honesto. Em tudo ele é honesto. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, também Deus vai colocar ele no mundo. Outra característica, ser leal, ser fiel, são características de uma pessoa que tem um espírito excelente. Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem aqui e eu falei: os segredos da prosperidade de Jó. Quem está lembrado, diga amém. Qual que era o segredo da prosperidade de Jó? Se você olhar Jó capítulo 1, por que Deus honrou tanto Jó, abençoou tanto Jó? Porque primeiro, Jó era íntegro, sincero. Outro, reto. Jó temia Deus. Quarto, Jó se desviava do mal. Jó era fiel. Jó era humilde. Você vê que eram o quê? Características de uma pessoa, o quê? Que tem um espírito excelente. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui hoje: Deus te trouxe hoje aqui nessa noite, porque Deus quer te dar um espírito excelente aqui nessa noite.
Levanta a mão, porque eu prego para pessoas aqui hoje, que através dessa palavra Deus quer fazer você fazer a diferença. Lá no teu trabalho, lá onde você mora, lá na tua casa, dentro da igreja, Deus quer que as pessoas olhem para você e venha ver em você o que as pessoas viam, o que Dario viu, o que Nabucodonosor teve que ver naquele jovem, um espírito diferente. E tem pessoas que eu profetizo aqui nessa noite, que Deus vai te levantar para fazer a diferença. Vamos ver se tem aqui, aleluia. E você vai ver que por Daniel ser assim, você vai ver que aqueles satrapas, aqueles outros 2 presidentes, então eles procuravam ocasião contra Daniel por causa do rei, por causa daquele cargo que estava sendo posto, e Deus tinha colocado no coração de Dario para levantar Daniel, porque viu nele um espírito diferente. Por causa disso, você vê que eles procuravam ocasião contra Daniel. Escute algo, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que querem estar em teu lugar. Tem pessoas que são assim, quer o que Deus te entregou, mas não quer pagar o preço que você pagou. Tem pessoas que talvez olham para o seu trabalho, talvez olham para a sua empresa, talvez olham para a sua vida espiritual, e talvez o desejo deles é o quê? É estar, é ter. Só que muitas das vezes não quer pular que nem você pula de madrugada. Talvez não quer fazer o que você faz. Quantas pessoas que muitas vezes para subir na vida, há um tempo atrás teve que pular cedo, trabalhar tarde, talvez ficar sem domingos. Quantas pessoas que teve que se esforçar, teve que lutar, teve que batalhar, teve que fazer isso, teve que orar, teve que jejuar, teve que fazer campanha, teve que pagar o preço, teve que passar por luta, para estar onde que está. E talvez hoje a pessoa olha e vê, e talvez a pessoa ainda fala assim: é sorte. Olha como aquela pessoa teve sorte, e muitas vezes se esquece o quê? Que para aquela pessoa estar onde está, conseguir o que teve, ele teve que pagar um preço. E quando nós olharmos aqui, então eles começaram o quê? A se levantar contra Daniel, porque eles queriam estar onde Daniel ia estar, mas não queria fazer o que Daniel fazia. E por isso começaram o quê? Criticar. Começaram o quê? Falar mal. Começaram o quê? Colocar defeito. Inventar situações. Para quê? Para tentar de todas as formas o quê? A prejudicar, a manchar o quê? A imagem de Daniel contra o rei. Escute algo que eu vou te dizer aqui, através dessa palavra aqui nessa noite. Levante as suas mãos. Vocês estão se levantando contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua casa, contra você. Lembre-se de uma coisa: ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Se estão tacando pedra, se estão te acusando, se estão te criticando, se estão te perseguindo, se estão tentando te prejudicar, sabe por quê? É porque está vendo algo especial sobre a sua vida. Quem lembra aqui de uma ilustração muito simples do vagalume e da serpente? Todos conhecem aqui. A serpente começou a perseguir o vagalume, começou a querer atacar o vagalume, e o vagalume olhou para a serpente e diz assim: escute algo, eu não sou o seu alimento, eu não estou no seu cardápio, por que você está me perseguindo e fazendo isso contra mim? Aí a serpente falou: a luz que está em tua vida está me incomodando.
Eu estou pregando para alguém aqui. Jesus diz em Mateus capítulo 5 e versículo 11, levante as tuas mãos: se estão se injuriando contra você, se estão se levantando contra você, se estão perseguindo você, levanta a tua mão e agradeça, porque grande será a tua recompensa no reino do céu. Por quê? Porque é sinal que Deus está na tua vida. Quem crê aqui, aleluia. Queriam de toda forma prejudicar Daniel, só que a Bíblia vai dizer desta forma: não podia achar. Por quê? Porque ele era fiel. Aqui, quando eu olho aqui, eu vejo algo tremendo aqui. Quando alguém é fiel, quando alguém busca Deus, quando alguém ora, quando alguém jejua, não levante as mãos, porque eu sinto a presença de Deus. Pode até se levantar, mas escute algo: é se levantar para cair. Por que eu digo isso? Porque quando eu olho aqui, eu vejo Paulo um tempo que ele ainda não era convertido. Eu vejo Paulo dizendo: eu vou matar a igreja, eu vou destruir a igreja, eu vou acabar com a igreja. Ele pegou carta, ele disse: eu vou para Damasco, eu vou destruir a igreja. Quando ele vem, a Bíblia fala que ele cai por terra no meio do caminho. E quando ele cai por terra, vem uma voz e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado, dizendo: mas quem é você? Quem que está falando comigo? Ele diz: eu sou o Jesus dos crentes, o Jesus daqueles a qual você tem perseguido. Levanta a mão, estou pregando para alguém aqui. Não se preocupa lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá onde você mora, porque quem está se levantando contra você, não está se levantando contra você, está levantando contra o Deus a qual você serve. Quem está entendendo? Aleluia! Lembra de Jeroboão, que dividiu a casa de Israel? Quando o filho de Salomão, ele entrou e foi 10 tribos para lá e 2 tribos, Jeroboão, para que o povo não viesse ajudar a Jerusalém, oferecer sacrifício, ele fez um altar e colocou um bezerro, e Deus ficou irado, e Deus falou: vai lá, profeta, e profetiza contra o altar. Aí o profeta vai, e ele começa a profetizar contra Jeroboão, porque você corrompeu as coisas de Deus e levantou um altar que não é as coisas de Deus. Eu vou, olha, exterminar a sua família. E começou a falar contra aquele homem, Jeroboão. Jeroboão ficou bravo, e quando Jeroboão ficou bravo, ele levantou a mão para quê? Para mandar um soldado: pega o profeta. Quando ele levantou a mão dele secou. Quando ele levantou a mão dele secou. Ele olhou e ficou desesperado. Ele ficou desesperado e falou: profeta, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque levantou a mão contra o profeta. Quando ele levantou a mão contra o profeta e a mão dele ficou seca, ele pediu misericórdia, e o profeta orou por ele novamente, e a mão dele voltou ao normal. Por quê? Porque estava ali de uma forma querendo atacar um profeta que era fiel a Deus. Esse dia eu vi um testemunho. Esse testemunho é real, de uma bruxa, uma ex-bruxa. Esta mulher, esta ex-bruxa, ela se converteu. Ela se converteu, ela aceitou Jesus, começou a fazer a obra, recebeu o batismo do Espírito Santo, começou a falar em línguas, profetizava, fazia a obra de Deus. De repente, essa bruxa, por uma situação, ela veio a se desviar da igreja. Por uma situação que aconteceu, agora ela é convertida, ela volta novamente
doente para onde ela tinha vindo, que era da bruxaria. Sai da igreja e agora começa a ficar revoltado contra o pastor. Começa a querer. Eu estou dizendo de algo que aconteceu no Brasil, no estado de, se eu não me engano, é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. E ela começou a atacar o pastor, usando jornais, querendo difamar o pastor, querendo difamar a igreja, querendo de toda jeito prejudicar a igreja, o pastor, de todas as formas. Aí um dia ela encontra as irmãs do ciclo de oração da igreja, que está aí na rua, e ela fala desse jeito: vocês estão indo lá para a igreja? Ela diz: sim, vamos para a igreja. Ela diz: eu não vou, quem usa o seu pastor é o diabo. É ele que fala em línguas lá. Sabe quem fala em línguas lá? É o diabo. Falou dessa maneira. É o diabo. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, depois disso, começou a ficar doente. E essa mulher começou a secar. Essa mulher era uma mulher rica. Começou a secar, procurou um médico, gastou tudo, começou a perder tudo. E começou a secar, começou a secar. E um dia ela mandou chamar o pastor. O mesmo pastor, o quê? Que ela tinha falado que quem falava em língua na boca do pastor era o diabo. O que aconteceu? O pastor foi olhar por ela e disse: pastor, a minha vida está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Ora por mim, tira uma palavra. Eu sinto, parece que Deus se distanciou, parece que Deus não ouve mais a minha oração. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí ela comentou: uma vez eu encontrei as irmãs e eu falei essa palavra. Quem fala em línguas lá naquela igreja, na boca do pastor, é o diabo. Eu falei essa palavra. E depois disso, a minha vida começou assim. Tira uma palavra, pastor. Eu tiro uma palavra para me ouvir. De repente estava um irmão, eles foram abrir a Bíblia, não saía nada, não conseguia sair nada, eles não conseguiam falar nada. Não conseguia dar uma palavra para aquela mulher fala alguma coisa, pastor. Eu preciso ouvir alguma coisa. Ele não conseguiu, eles foram embora. Não conseguiram falar uma palavra para aquela mulher. Quando eles chegaram em casa, parece que se abriu novamente a garganta deles. E Deus revelou a um deles e disse: essa mulher blasfemou contra o Espírito Santo. E aquele que blasfema contra o Pai tem perdão, aquele que blasfema contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui nessa terra e nem em outro lugar. Naquele momento, eles em desespero, de repente, passando um pouco, a filha daquela mulher chega correndo e diz: pastor, tem misericórdia. Tem misericórdia, a minha mãe acabou de morrer agora. O pastor falou: o que aconteceu? Eu não sei. Ela começou a ver algo que vinha buscar ela, e ela começou a gritar, a pedir socorro e dizer: nossa, mas está queimando, está muito quente, busca água. Quando eu fui buscar água, eu voltei, ela já estava com a boca aberta, com a língua para o lado de fora, ela já estava morta. O próprio inimigo veio e lhe levou. Por quê? Porque brincou com as coisas de Deus. Levanta tuas mãos, escute algo, meu irmão. As coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus é muito séria. Deus, ele não se deixa escarnecer. E Deus hoje trouxe alguém para te dizer: sabe por que Satanás não teve poder contra Daniel? Porque Daniel era fiel a Deus. Não levanta a mão, esse homem era fiel. E Deus está dizendo: se você for fiel, meu irmão, se você for fiel, minha irmã, os planos do diabo não vai ter poder contra a sua vida. Quem crê pode adorar ao Senhor Jesus.
A Bíblia vai dizer que como eles não encontraram nem vício nem culpa, tentaram contra ele, contra a própria lei de Deus. Tentaram contra ele, contra a sua própria lei, como nós sabemos. Daniel orava, e a Bíblia fala que eles fizeram um decreto que durante 30 dias não iam orar a outro Deus, a não ser ao rei Dario. Só que como nós sabemos, Daniel, a Bíblia fala que ele continuou orando 3 vezes por dia. Agora a pergunta é: por que Daniel, mesmo diante de um decreto de morte, ele continuou orando 3 vezes por dia? Sabe por quê? Porque quem tem vida com Deus não tem medo dos levantes do diabo. Vou dizer mais uma vez: quem tem vida com Deus não tem medo dos levantes do diabo. Quando eu olho aqui, eu vejo que tem muitas pessoas que por causa das lutas, por causa das provas, das perseguições, dos problemas, não está orando mais. Há muitas pessoas que por causa das lutas parou de vir para a igreja. Foi mais, desviou. Foi mais, parou de cantar, parou de pregar, abandonou o carro. Não foi mais trabalhar. Foi mais ainda, abandonou o casamento. Mais ainda, entrou em depressão. Quantas pessoas que por causa dos problemas, dos levantes, da dificuldade, se escondeu. Por quê? Porque quando eu vejo aqui, é porque não está tendo uma vida com Deus da maneira que deveria que estar. Porque quando eu olho aqui, eu vejo quem tem vida com Deus, mas quem sabe, escute algo, quem serve a Deus e quem tem serve com Deus, ele é diferente. Sabe por que ele é diferente? Porque ele é como Daniel. Se quiser me matar, pode me matar, mas eu não vou abandonar a fé daquele que eu creio, daquele que eu acredito. Levante as mãos, eu estou terminando. Eu estou pregando para alguém aqui. Não deixe as lutas, as provas, as perseguições, a dificuldade parar o teu ministério, parar a sua vida material, parar a sua vida sentimental, parar o que Deus tem na tua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: não deixe que os ataques do diabo venham impedir o que Deus já determinou para você. Daniel permaneceu firme. E mesmo diante daquele decreto, ele orou. E como o inimigo viu ele orando, o que ele fez? O inimigo tentou acusar. E o inimigo foi lhe prejudicar e lhe acusar. Escute algo que eu vou te dizer através dessa palavra aqui hoje. Não se preocupe. Levante as suas mãos. Ainda que a justiça do homem venha falhar, a justiça de Deus ela não falha. Não levantaram contra Daniel, para quê? Para lhe destruir. E ainda que a justiça do homem falhou, Deus não falhou, porque Deus fechou a boca dos leões. Levanta alguém aqui, Deus te trouxe hoje para te dizer: não importa, não importa se o inimigo está mentindo, está se levantando, está te querendo te prejudicar, fazendo você perder o emprego, fazendo você, olha, sofrer. Deus te trouxe para te dizer: maior é Deus do que o teu gerente, maior do que o teu patrão, maior do que tudo é aquele que está pelejando por você. Quem crê aqui, aleluia. Lembra de Acabe? Ele prejudicou Nabote. Lembra de Jezabel? Mataram Nabote. Esconderam do homem, mas não esconderam de Deus. Deus mandou Elias e falou: os cachorros também lamberão o seu sangue, porque eu vi o que você cometeu. Lembra de Davi?
prejudicou uma família e ainda matou um homem. Parece que estava esquecido. Deus enviou o profeta e falou assim: escute algo. O homem não viu, ninguém viu, mas Deus viu. E tu vai dar conta daquilo que você fez. Levanta a mão, a justiça de Deus não falha. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: não se preocupe, não fique triste, não fica com medo. A justiça de Deus, ela não falha. E vai chegar um momento, Deus está te dizendo que não importa se mentiram, se te caluniaram, se te prejudicaram, aquele que peleja contigo é maior para te dar a vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Aqui eu vejo que então lançaram Daniel na cova dos leões para tentar lhe matar. Só que eles se esqueceram que maior do que o plano do diabo é o Deus a qual você serve, é o Deus a qual você busca. Ainda que se levante para te jogar dentro das covas dos leões, ainda que se levante contra você, aquele que é maior, hoje te trouxe para te dizer: estou destruindo os planos do diabo contra a sua vida. Lembra do povo de Israel? Lembra de quando a Síria armava para tentar lhe prejudicar? Deus revelava para Eliseu: fala para o rei de Israel não passar por ali. Fala para o rei de Israel não passar por ali. Fala para o rei de Israel não passar por ali. Toda vez que eles armavam, Deus jogava por terra. Toda vez que eles armavam, Deus dava o livramento. E Deus te trouxe hoje para te dizer: ainda que o inimigo já armou, mas Ele te trouxe para te dizer: não vai ter poderes. Ainda que pegaram o teu nome e falaram: agora nós acaba com ele, agora nós prejudica ele, agora nós destrui ele. Só se esqueceram de uma coisa: que aquele que é Deus na tua vida é maior para te livrar, para te guardar, para te dar vitória. Quem crê aqui? Não, o Senhor fez uma promessa para o seu povo. Vamos ver quem é o povo de Deus aqui. Levanta a mão e diga glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, ainda que o inimigo se levante contra você por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Quem crê, diga aleluia. A Bíblia diz que jogaram ele. Só que a Bíblia fala que Deus fechou a boca dos leões. Hoje Deus trouxe alguém para te dizer: Deus está fechando a boca dos leões. Hoje, contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu trabalho. Não, Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: levanta a tua mão. Todos aqueles que se levantaram no inferno para tentar te prejudicar, para ver a tua morte, para ver a tua destruição, vai ter que ver que é um Deus de Israel que peleja por vocês. Não, o mesmo que jogaram Daniel dentro da cova é o mesmo que agora tem que ver Daniel vivo, tem que ver Deus na vida de Daniel. Levanta a mão. A palavra do Senhor diz em Salmo capítulo 23, o salmista Davi na luta, debaixo da prova, debaixo da dificuldade, debaixo do problema, ele falou: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Senhor, mostra que o Senhor é a minha vida, porque ele era humilhado, mas Deus no momento certo falou: Samuel, vai lá e chama um filho de Jessé, porque vai ser rei de Israel. Agora os irmãos deles estão ali, está chegando Davi, a profecia está cumprindo, a palavra está cumprindo. Não, levanta a mão, Deus trouxe alguém para te dizer: a palavra vai se cumprir. O inimigo vai ter que ver, aquela pessoa vai ter que ver que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus é na tua vida. Quem crê aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Se coloca de pé. Aqui nós aprendemos, através dessa palavra revelada, que há um Deus que peleja por aqueles que são seus. Vamos ver quem é de Deus aqui. Levanta a mão e diga glória a Deus. Tenho certeza que todos são de Deus,
E Deus tem obra para fazer na sua vida. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar. Deus tem vitória para pessoas que entrou aqui hoje. Deus tem milagre para pessoas que entrou aqui hoje. Deus tem resposta para pessoa que entrou aqui hoje. Tem pessoas que estão nos acompanhando através da página. Deus tem milagre para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho. Começa dando glória, glória, glória através da rádio. Começa dando glória, glória, glória. Ó Deus Todo-Poderoso, olha o seu povo, Senhor. Olha os seus filhos, meu Deus. Olha as suas filhas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vai, meu Deus, estendendo as suas mãos. Clama a igreja de Cristo. 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 Clama, clama. O Senhor tem resposta para você. O Senhor tem milagre para você. O Senhor tem cura para você. O Senhor tem libertação para você. Por isso abra sua boca e clama. É noite de vitória. É o segundo dia da campanha. Eu te bendigo, Israel. Abre a boca e clama, abre a boca e clama. Deixa Deus trabalhar aqui nesta noite. Deixa Deus trabalhar aqui nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus já está operando, Deus já está curando, Deus já está libertando, Deus já está respondendo aqui nesta noite. Ripa